E olha só quem está na garagem aqui de casa pela primeira vez na história. Um Caoa Chery, sim, e não é qualquer Caoa Chery, é o Caoa Chery Tiggo 8. Um carro sobre o qual eu vou falar coisas contundentes, coisas pesadas, coisas importantes. Dando um spoiler pra gente largar aqui, enquanto a gente dá uma olhada no visu bonito, agressivo aqui da dianteira, eu já vou de cara dar a manchete desse vídeo. Esse aqui é simplesmente o melhor carro chinês que eu já guiei. Não só na experiência ao volante, mas na excelência de engenharia 360 graus mesmo. É o produto mais competente nascido de um projeto chinês que eu já experienciei. E por isso eu não me furto de chamar esse carro de game changer, para usar um termo aí que os marqueteiros gostam. Esse é um carro que, na minha visão, muda o jogo da percepção que se tem do carro com projeto chinês e, pessoalmente, da minha percepção, não posso deixar de dizer, sobre os carros chineses em geral. Vamos entrar no detalhe mais aprofundado aqui do Caoa Chery Tiggo 8, modelo de topo da Caoa Chery, essa montadora Metsu brasileira, Metsu chinesa, seu por 187 mil reais. Ele traz motor 1.6 turbo de 165 cavalos e 26 kg de torque. Ele tem 7 lugares, vou mostrar aqui, banco traseiro bastante espaçoso, e aqui ó, uou, precisando de duas mãos, a terceira fileira aqui. Vamos fazer um teste aqui. Será que é adult friendly? Comporta um adulto? Comporta sim, pelo menos na parte das pernas. Aqui preciso dar uma ajustada no encosto, mas vocês veem que até a minha cabeça aqui quase cabe, vai. Não vai ser um lugar onde um adulto vai querer passar muito tempo numa viagem longa, mas cabe sim, principalmente quem compra SUV de 7 lugares, na verdade, normalmente está muito mais preocupado com espaço para as crianças no banco traseiro, né? Quando você... Aqui esse carro tem uma peculiaridade, que eu teria que fechar ele e abrir novamente para mostrar, mas ele tem o porta-malas aqui, ele abre por aproximação. Você não precisa fazer aquela cena meio constrangedora, você vê com os sacos de compra aqui, tenta achar, muitas vezes não funciona, você fica ali tentando se equilibrar. Aqui não precisa. Evidentemente, quando você levanta aqui a fileira, o espaço que sobra é bastante pequeno, mas na realidade brasileira, né, a gente não tem acesso aí dentro de um valor minimamente razoável no mercado a SUVs full size. Ele é sim muito espaçoso, e vocês veem que o porta-malas fica bem grande. Vou mostrar aqui, vocês vão ter mais a referência. Quando você baixa a fileira, você fica também com o assoalho aqui todo coberto. E por ele ter essa característica de 7 lugares, ele é muito comparado ao Tiguan, que é o outro SUV de 7 lugares que vende aí em volume significativo no mercado brasileiro, e isso é um grande erro. Eu vou dizer já para vocês por quê, e por que o Caoa Chery Tiggo 8 é um game changer. Deixa eu entrar aqui no interior. Entrar no exterior é difícil, né? Vocês veem que... Vou ligar aqui para dar um boost no ar-condicionado. Vocês veem que o design externo tem uma personalidade bem legal. Eu gosto muito. Inclusive, a primeira vez que eu vi esse carro na rua, ele me chamou a atenção. Aquele LEDzão ali na traseira realmente dá uma percepção premium. Ele é um carro com cara e personalidade próprios. Mas aqui no interior, ele ainda é um pouquinho derivativo, né? Vocês veem aqui que esse controle aqui do ar-condicionado é muito claramente inspirado nos Land Rover, né? Tipo um baby Land Rover Velar aqui. Os mostradores bem derivados aí do Peugeot 3008. Esse contagiros eu realmente não entendo. Essa ideia aqui de ter um contagiro em número ao invés de uma barra. Mas enfim, tô sendo preciosista. Aqui tem umas barrinhas de LED também bacanas. Tem algum modo aí que ele vira meio que uma balada à noite, não sei exatamente porquê. Mas eu tô sendo... tô fugindo do ponto aqui, fugindo do foco. Deixa eu mostrar pra vocês o tetão, sempre fruto de muita dieta e treino. Porque esse carro, ele é simplesmente o primeiro carro chinês
que você pode optar como primeira opção no mercado, na minha visão. E isso é uma discussão sempre muito polêmica, porque os donos de Caoa Chery na internet automotiva brasileira em geral, eles têm uma postura meio parecida com os donos de Tesla nos Estados Unidos, né? Uma coisa meio fundamentalista e não admitem, não aceitam debate. E o carro chinês, eu não falo só da Caoa Chery, eu falo aí de modelos já da JAC, enfim, das outras marcas que a gente tem no Brasil estabelecidas já há algum tempo. Já faz bastante tempo que eles são bons produtos. Mas o que eles nunca foram, na minha visão, foram a primeira opção de um segmento, ou uma das primeiras, algum carro que teria uma argumentação para ser líder do seu respectivo segmento. Então, a gente via muito, eu lembro desde o tempo da JAC, lá no início do Acelerados a gente gravou muita coisa com produtos da JAC, e vinha mensagens, mas eu tenho um J3, eu sou apaixonado, tô pensando, ou melhor, não era nem o proprietário, o cara que dizia, tô pensando em comprar um J3, ou meu pai comprou um J3, o carro é demais. Eu falava, olha, devo comprar um J3? Eu falava, cara, se você tem um J3, tô só usando esse exemplo, mas produtos chineses em geral, com o Tigo 5X, também é um produto competente, e as pessoas sempre falavam, mas eu devo ter. Eu falava, cara, se você tem, legal, feliz por você, é um bom produto, mas você considerou o concorrente alemão, ou japonês, ou coreano, ou americano? Porque invariavelmente os concorrentes das principais marcas que a gente está mais acostumado a consumir aqui no Brasil eram superiores, só que os chineses custavam menos, então os chineses entregavam menos por menos, e aí era uma conta que para algumas pessoas fechava, para outras não, né? Para quem é piloto de super trunfo, que é uma coisa que a gente é sempre contra, o produto chinês parecia algo excepcional, né? Espetacular, porque pelo mesmo preço do concorrente alemão ou do concorrente americano, ele traz ar-condicionado Bizona e, enfim, ou painel digital, cluster de TFT. E, cara, isso é coisa de piloto de super trunfo, isso é quem tá comparando ficha técnica, isso não é coisa de quem gosta e entende de carro. O carro, ele é um produto, a minha visão de carro o carro, ele é uma obra de excelência de engenharia, é isso que a gente avalia, o quão competente é esse esforço de design, de engenharia, e que emoções, que sensações a competência desse esforço gera. Então, enquanto eu vou abrindo o capô aqui para vocês pararem de ver a minha lata e darem uma olhada aqui under the hood, duas mãos. Tá aqui o 1.6 turbo, vocês veem que o sindicato da manta acústica foi atendido, o do amortecedor pantográfico não. Mas nessa questão da capacidade de produto, de engenharia e as sensações que ele gera, o carro chinês nunca havia sido um dos melhores do seu respectivo segmento. E agora sim, a frase mais forte desse vídeo, o Caoa Chery Tigo 8 ele é, pra mim, pela primeira vez, a pessoa que me fala, olha, eu tô comprando um Tigo 8, eu não vou dizer, mas você deu uma olhada no concorrente X ou no concorrente Y? Eu acho que finalmente ele é o primeiro carro chinês que se justifica por si só como escolha, e não só na questão do custo-benefício, na questão de quanto equipamento você está tendo pelo X de dinheiro que você está gastando. E aí, embasando novamente outra frase forte que eu falei no início do vídeo, o principal concorrente desse carro para mim não é o Tiguan All-Space, porque eu não preciso, eu já guiei muito Tiguan All-Space, tá? Já guiei o Tigo 8, mas eu não preciso fazer um vídeo avaliando esses dois carros para dizer para você, o Tiguan é melhor, ele é um produto mais competente, desenhado para um patamar mais exigente, mas por isso ele custa muito mais. Então, na verdade, na faixa de R$187 mil, o Tigo 8 ele é o único carro que oferece 7 lugares quando comparado com os concorrentes da mesma faixa. Vamos falar aí de Compass, de Taos. Então ele tem um custo-benefício muito interessante, porque ele traz um predicado de um segmento superior para um segmento abaixo, num preço competitivo e com uma performance também competitiva. Para falar de performance, vamos sair da garagem e vamos para a rua. Se ajeitem aí que, uou, tem teto solar, então a gente vai ficar num ângulo show de bola. Mas afinal, como anda, deputado? Olha, primeiramente uma ligeira correção nos números. Na verdade, o carro tem 187 cavalos e custa hoje na data R$185 mil. 28 quilos de torque também, então confundi o 87 com o 85. Eu lembro que quando o Caoa Chery Tigo 8 chegou ao mercado brasileiro,
em versão única, né? Normalmente os carros de topo aí da Caoa Chery vêm em versão única. Essa aqui é a TXS, ele custava R$165 mil, então também não ficou imune aí aos aumentos que assolam a indústria automotiva brasileira. R$185 mil é, como eu falei, um preço muito próximo aí de Taos Highline, tá na data de hoje 181 mil. Compass Flex Limited tá na data de hoje partindo de 176 mil a versão Limited. Então, como eu falei, eu acho que muito mais do que um concorrente do Tiguan, o Tigo 8 é uma alternativa de 7 lugares aos SUVs médios de 5 lugares, como Compass, como Taos. E agora, muito recentemente, ainda não coloquei as minhas mãos nele, eu acho o concorrente mais direto, sim, porque começa em 199 mil oferecendo 7 lugares, é o novíssimo Jeep Commander. Eu falei que o Tigo 8 tem um estilo muito próprio por fora, mas por dentro ainda é um pouco derivativo, né? Tem resquícios aqui de Land Rover nesse console deitado. No formato aqui lembra muito a primeira Evoque, o formato aqui do cluster, mas sendo bem justo, também o novo Compass e também por consequência o novo Commander, né, que tem interior idêntico, seguem essa mesma linha também. Então ser às vezes derivativo não é privilégio ou exclusividade dos projetos chineses. Os próprios projetos italo-americanos, aí no caso da Jeep, seguiram uma linguagem que foi consagrada aí por uma marca premium. É muito comum a gente ver as marcas generalistas incorporando, né, elementos das marcas premium. Outra coisa, quando a gente fala aí de concorrência com o Tiguan, vocês estão vendo aqui como ele os recursos autônomos são bastante ativos. Ele tem um câmbio DSG, né? DSG é volkswagenês, mas é um câmbio de dupla embreagem, 7 marchas. Então é mais uma característica aí que coloca o Tigo 8 não digo em pé de igualdade, mas tem essa semelhança aí tanto com o Tiguan quanto com o Taos, o câmbio de dupla embreagem. E aí eu vou tentar dar uma esticada aqui, porque o 1.6 turbo com 28 kg de torque, reforçando, leva esse carro de 0 a 100 abaixo de 9 segundos, 8.7 na ficha. E, como eu já falei algumas vezes aqui nos nossos Na Garagem, eu acho que a casa de 9 segundos e meio para baixo no 0 a 100 é um ótimo indício de que você não está num carro que vai te irritar no dia a dia. É um carro que vai cumprir as funções aí do anda e para do trânsito e da estrada, ainda mais num carro de 7 lugares, né? Você quer ter sim um fôlego a mais na estrada. Ó, vamos pular de faixa aqui para vir para local. Vocês veem que ele responde. As trocas não são tão rápidas quanto um câmbio de dupla embreagem da Volkswagen, por exemplo. Eu cheguei a conferir na ficha, porque ele tem um comportamento até mais parecido com um conversor de torque, um pouquinho mais lento, mas mais do que satisfatório aqui no dia a dia. Uma outra característica interessante, vocês estão vendo um ângulo de câmera um pouco diferente, mais angulado. Isso é de tanto espaço para a cabeça que tem. Tá bastante distante aqui o teto aqui da minha cabeça, ó, com teto solar, então a câmera tá muito alta, porque o teto tá realmente muito longe dessa linha aqui do para-brisa. Isso é um mérito, significa aí um carro bastante espaçoso. E quando eu falo aí dessa comparação com carros como o Taos e o Compass, não resta dúvida que o Tigo 8 tem uma vantagem decisiva, não só nos 7 lugares, mas mesmo no porte, no porta-malas, no espaço interno aqui para os passageiros, mesmo da dianteira. Eu acho que realmente quem vai bater agora muito de frente com o Tigo 8 é o Commander, que vai começar aí na versão Turbo Flex abaixo de 200 mil, com potência semelhante, né? Motor 1.3 turbo. Quando você joga para o Tiguan Allspace, né? Lembrando que com a chegada do Taos 1.4, o Tiguan perdeu a versão 1.4. Então o Tiguan hoje é um carro ali para mais de 230, 240 mil reais, mas também porque ele traz um motor 2.0 de 220 cavalos, 35 kg de torque. Então ele está assim num patamar de performance bastante diferente do Tigo 8, e eu acho que única e exclusivamente por essa peculiaridade de serem SUVs de 7 lugares e porte semelhante, eles acabaram ambos sendo muito comparados de forma, não
não digo injusta, mas não é exatamente o foco. Eu acho que o grande argumento de vendas aqui do Caoa Chery Tiggo 8 é o fato dele oferecer 7 lugares a preço de 5. Quando eu falei no começo ali que é pela primeira vez um carro chinês que você não precisa falar para o seu amigo que está pensando em considerar, mas você também olhou o alemão, ou o coreano, ou o japonês, ou o americano, eu acho que a percepção de qualidade é, olha, não só a percepção de qualidade quando você bate o olho aqui de materiais, mas da parte de engenharia, de construção mesmo. O carro não faz barulhos que você não espera, ele se comporta de forma dinamicamente quando você joga um pouquinho mais de velocidade, de curva aqui, ó, vamos aproveitar essa ponte aqui para fazer uma transferenciazinha de peso. Ele é um carro mole, né? É um carro pesado, mas ele não tem um comportamento, para citar um carro que teve um comportamento bastante estranho nas minhas mãos, aquele comportamento que quando você quer uma tocada mais esportiva, realmente não inspira segurança. O Lifan X60, um carro também de um porte semelhante, mas que você via ali que ainda era um chinês de uma geração anterior, vamos chamar assim. A parte dinâmica não correspondia aos líderes, às referências do segmento, e aqui você tem uma dinâmica coerente. A única coisa que realmente me chamou a atenção negativamente nesse carro, do ponto de vista de comportamento dinâmico, é um pouquinho o que nos Estados Unidos é normalmente chamado de torque steer, né? É o esterçamento por torque. Vamos ver se esse ônibus sai aqui. Que em SUVs familiares dificilmente você vai experimentar, é uma coisa mais de carros esportivos de tração dianteira, de uma era em que não havia tanto diferencial de escorregamento limitado, esse tipo de coisa. Quando você dá um pouco de volante, vou tentar mostrar aqui, ó, nessa saída, eu preciso de uma esquina de 90 graus para mostrar para vocês aqui, agora com o sinal fechado não conseguirei, então esperem pacientemente. Olha só, temos um bom retornex aqui para mostrar para vocês, ó. Eu acho que não fica tão aparente na câmera, mas quando você acelera com o volante esterçado, você sente o carro esterçando contra você, digamos assim, né? Agora até exagerei um pouco, entrou em ação aí o controle de estabilidade, mas é um tipo de comportamento que, como eu falei, era muito comum em carros, até em linha reta aqui, ó. Se você vai, por exemplo, mudar de faixa, você sente aqui o volante tendo um pouquinho de vontade própria se ele está botando potência para baixo. Mas, sendo muito sincero com vocês, estou partindo aqui para um nível de preciosismo mesmo, procurando defeitos, né? Que, como eu estava falando lá no início, um Tiguan Allspace não vai fazer isso. Ele tem um refinamento de projeto, de geometria, de suspensão maior para evitar isso. Mas, como eu falei também, ele está num patamar muito acima. Tem que ser muito mala mesmo para ficar catando defeitos aqui num contato inicial com o Tiggo 8. Eu achei a alavanca de câmbio aqui, a qualidade do plástico, apesar de quando você bate o olho parece legal, é um plástico um pouco levinho, não inspira tanta qualidade quando a gente compara aí com os principais concorrentes nessa mesma faixa de preço. E finalmente eu acho que o multimídia, e aí vale para não só para carros chineses, eu acho que a maioria dos carros orientais, carros coreanos, carros japoneses, muitas vezes, eles, para mim, em termos de design, intuitividade, você vê aqui o próprio tamanho das fontes, olha o tamanho aqui, Bluetooth, USB, aí para qual menu você volta aqui, essa pastinha, cadê a home, sabe? O próprio Apple CarPlay aqui, a gente tem o carregador por indução, mas o CarPlay tem que ser por cabo. Então, aí eu acho que não é um privilégio dos carros chineses. Eu acho que as montadoras orientais em geral dão um pouquinho menos de carinho à parte de design. E aí eu, que sou um cara que gosta de design, gosta de intuitividade, sou um consumidor ávido aí dos produtos concebidos por Steve Jobs e companhia. Eu acho que os multimídias deixam um pouco a desejar. Mas como eu tava falando, eu tô sendo bem cri-cri para buscar esse tipo de defeito aí no Caoa Chery Tiggo 8. Concluindo, como eu falei, para mim esse carro é um game changer. Ele é um carro que muda o jogo, muda a percepção de carro chinês no nosso mercado, pelo menos muda a minha percepção. E é pela primeira vez um carro chinês que, se eu tivesse um amigo
que falasse, olha, estou pensando em comprar um Tiggo 8, eu não diria, olha, considera também o A, B ou C. Eu diria, olha, você gostou do Tiggo 8, bateu o seu coraçãozinho, fez sentido no custo-benefício aí no seu bolso, vá com fé que é um produto competente. E aí eu não estou entrando no mérito de questões de rede de concessionárias, garantia, manutenção a longo prazo, porque nesse tipo de contato da nossa rotina aí não faz parte, mas pelo que a gente observa também não parece ser um calcanhar de Aquiles, digamos assim, dos produtos da Caoa Chery, até porque é uma das marcas que tem mais crescido no mercado nacional e expandido a sua rede de concessionárias, né? Beleza, galera? Gostaram aí do primeiro contato, a primeira vez que aparece aqui, hashtag na garagem, um Caoa Chery, ó, um pouquinho de torque steer aqui, deu para mostrar bem na mudança de faixa, mas não tira o brilho, a competência desse produto. Então deixa o seu like, deixa o seu comentário e sugira aí que outros carros você quer ver na garagem e deixa aí a sua opinião, se você concorda que esse aqui é um mudador de jogo, um carro que muda a percepção que a gente tem de carros de projeto chinês no mercado nacional. Valeu demais, cuidem-se bem e aquele abraço.